Vamos que vamos, minha gente. Marcelindo Beckler, amigas e amigos. Hoje o tema do programa é a carência. Qual torcedor europeu mais precisa de colo, daquele abraço, daquele afago da janela de transferências que foi aberta por um pouquinho, agora já reabriu e os clubes europeus já estão se reforçando, outros precisam se reforçar muito mais. Então hoje, Marcelo Beckler, a gente vai fazer aqui um ranking dos mais carentes da Europa. E eu fico na primeira colocação logo. Eu queria esse posto para mim, mas já que você está na primeira colocação, você pode sentar e chorar, Fred Caldeira, porque a gente vai achar alguém mais carente do que você, alguém que precisa de mais atenção ou alguém que precisa de um escape consumista para passar todas as suas frustrações no crédito e no débito e depois arcar com as consequências durante a temporada. Vinhetinha. Fred Caldeira, teve time que já fez muita coisa, começando pelo Liverpool, né? Que está prestes a anunciar, tem muito tempo que o Liverpool está prestes a anunciar o Florian Wirtz, um valor na casa dos 137 milhões de euros. O que você acha, Fred, de encaixe dele para o Liverpool? Se ele vai colocar no banco o Szoboszlai, se ele pode jogar mais à frente? O que você imagina que vai ser Florian Wirtz no Liverpool? O Liverpool, ele age com muita velocidade nessa janela de transferências, né? Confirmando logo cedo o Frimpong, confirmando nos últimos dias o Kerkez e muito próximo de confirmar, se é que já não confirmou, já na exibição desse vídeo, a contratação do Wirtz, que é a contratação mais cara da história do Liverpool e também da Premier League. O valor puro, o valor de entrada, 117 milhões de euros, ele não é o maior. Mas quando você junta com os bônus, e pelo que se fala aqui, são cláusulas fáceis de serem atingidas, você chega a esses 137 milhões. Então supera o Enzo Fernandes do Chelsea, o Moisés Caicedo do Chelsea, o Jack Grealish há pouco tempo também pelo Manchester City, o Declan Rice no Arsenal. Então agora a gente tem o Florian Wirtz como ocupante dessa posição. Eu acho que ele chega, Beckler, você assistiu o Leverkusen mais do que eu, então eu quero te escutar também. É claro que Xabi Alonso é uma coisa, Arne Slot é outra. Eu penso que o Wirtz chegará para ser o titular no lugar do Szoboszlai, mesmo, como você falou. Eu acho que o Szoboszlai foi muito bem, muito elogiado pelo Arne Slot, mas ele, por tantas responsabilidades defensivas, ele pouco brilhou com a bola. Os números do Szoboszlai de gols e assistências e passes-chave não são muito bons. Então o Wirtz eu acho que chega para suprir um pouco essa necessidade, e ele sem a bola faz um trabalho muito interessante, né? O Leverkusen tinha aquela primeira linha de morder a saída de bola adversária, e o Wirtz era um dos pilares também desse jogo sem bola. Ele pode fazer à esquerda, no lugar do Luís Dias, se for necessário. Imagino que também como falso 9, se o Liverpool não contratar um centroavante, o Darwin Núñez está muito próximo de ser negociado. Então eu vejo o Wirtz como uma excelente contratação. Na minha visão, o Liverpool contratou a menina dos olhos da janela de transferências dessa atual do futebol europeu. Eu também acho que é uma boa contratação, além de tudo porque dá ao Liverpool algo que eu acho que faltou em alguns momentos dessa temporada, que é a capacidade de jogar em espaços curtos. Esse time, quando conseguia correr, quando tinha fôlego para correr na primeira parte da temporada, acho que ia muito bem, mas quando precisou jogar contra adversários mais fechados, eu lembro de jogo contra o Chelsea, por exemplo, de espaços mais curtos, até contra o Paris Saint-Germain também, o jogo de volta, quando o Paris Saint-Germain se compactou bem naquelas oitavas de final de Champions, teve mais dificuldade de achar espaço. Eu acho que o Wirtz a grande virtude que eu vejo nele é a capacidade de achar espaços onde não existe. Dar um azulejo para o Wirtz é o suficiente para ele criar uma jogada muito perigosa. Tem a questão da versatilidade, pode jogar nos dois lados de armação do meio campo, né? Ou naturalmente do lado do Szoboszlai, ou ele pode jogar do outro lado também. Eu acho que é um jogador para combinar muito bem com o Mohamed Salah, para jogar perto do Salah e municiar também o egípcio, ou ainda pode jogar, como você disse, como atacante pela esquerda. É um valor alto, como normalmente é um valor alto para você contratar um jogador de 20 e poucos anos, que vai te dar retorno por muito tempo e que pode ajudar muito ofensivamente. Então é o valor de mercado mesmo. Um jogador dessa qualidade, um jogador com essa competência que ele tem, custa isso. Chama a atenção que o Liverpool, dessa vez, se mostra disposto
a pagar tanto por um jogador, né? Um perfil bem diferente do que o Liverpool vinha fazendo nas últimas janelas de transferências. A gente vai falar mais sobre os clubes mais pra frente, agora mais sobre os jogadores, do que o Liverpool ainda precisa. Um outro jogador que está para chegar, ou que existe uma boa chance que chegue, é Nico Williams no Barcelona. Um jogador que tem a multa rescisória de 62 milhões de euros esse ano e que saiu até uma notícia na semana passada, a gente está gravando esse vídeo na sexta, que já tinha um acordo entre Barça e Nico Williams. Na verdade, é o acordo da temporada passada. O Barcelona não iria atrás do Nico, quase que por uma questão de orgulho do presidente João Laporta, porque na temporada passada o Nico não quis ir para o Barcelona o trem com medo passa de só não uma poder vez, ser inscrito. né? Só que às vezes passa duas. Exatamente. Passou para o Nico uma vez. Da outra ele teve que correr atrás do trem, que é o que está acontecendo nessa temporada. E aí ele pediu uma reunião, o agente dele se reuniu a pedido do jogador com o Barça, dizendo que ele vai esperar pelo Barcelona, que ele quer o Barcelona, que não quer ouvir proposta de outros clubes e que essa temporada ele quer sair do Atlético de Bilbao e jogar no Barça. Agora o Barcelona está tentando reunir condições econômicas de inscrever o jogador. Se o Nico for ficar esperando, eu acho que vai demorar. Acho que ele vai ter que esperar bastante tempo, acho que não é algo iminente. Pode ser que no momento que a gente gravou isso aqui o Barcelona já tenha conseguido. Mas pode até ser que o Barcelona anuncie, mas não que inscreva. Acho que para inscrever vai demorar. Você acha que eles querem abaixar o salário dele? O salário é o que foi acordado na temporada passada, cerca de 7, 8 milhões de euros por temporada. A questão é que o Barcelona precisa vender jogadores para poder inscrever, precisa ver como que La Liga vai aceitar o rendimento dos camarotes do Camp Nou. Se La Liga vai acreditar que aquilo ali é venda ou se é aluguel dos assentos. Se for aluguel, o Barcelona tem que amortizar durante todo o período. Se for venda, o Barcelona tem o dinheiro na mão contabilmente para usar na hora. Enfim, como é bastante burocrática a situação do Barcelona nos últimos tempos, continua a situação do Nico. Tecnicamente, para falar só de jogador, eu acho que é uma boa. Não é um cara de grandes números, teve, se eu não estou enganado, 17 participações em gols na temporada passada, até conferir porque eu tenho isso anotado em algum lugar por aqui. Ele não foi bem, né? Ele não foi bem na temporada passada, termina em baixa, dá pra dizer. É um jogador que se lesiona bastante, não é um jogador fisicamente que está sempre à disposição e que não produz tanto em números ofensivamente. Assim como os outros atacantes do Barcelona não eram até a chegada do Hans Flick. A principal dúvida que eu tenho é que ele é muito mais ponta do que atacante. E o Barcelona joga com os atacantes muito mais por dentro do que por fora. Então o Hans Flick também ia precisar mudar a característica e o estilo de jogo do Nico para ele se adaptar a esse time. Você não acha que cria um incômodo pro Rafinha depois dessa grande temporada dele? Porque o Nico chega, em teoria, para brigar pela posição de titular do Rafinha, não? Sim, o natural do Nico é jogar, ele é destro jogar pela esquerda. E o Rafinha tem jogado pela esquerda também. Então ele vai muito mais disputar a posição com o Rafinha do que com o Lamine. Isso. É porque talvez na cabeça do Hans Flick o Rafinha possa fazer outras funções também. A gente não chegou a ver ele de falso 9, mas quem sabe seja algo para essa temporada. E o Rafinha quando jogou de 10, quando jogou de armador também foi muito bem. Algumas vezes ele joga mais perto do Lamine também, como um meia pela direita. Então talvez o Hans Flick tenha outros planos para o Rafinha, além de ter uma opção a mais para o ataque. Vamos passar para outro que também está muito próximo e talvez já tenha anunciado, e é uma novela que está se estendendo um pouquinho, mas parece quase certa de ter um final feliz para o Arsenal, que é o Zubimendi. 65 milhões, um pouco acima da multa rescisória para a Real Sociedade. O Zubimendi que chega para uma posição muito carente para o Arsenal. Até o momento da gravação, a gente não sabe se o Thomas Partey vai renovar ou não, o contrato terminando no fim deste mês de junho. E o Jorginho, como sabemos, já foi para o Flamengo. Então, o Arsenal precisa de um primeiro volante. O Zubimendi, na temporada passada, você vai se lembrar, quase fechou com o Liverpool. Acabou não fechando, ficou mais um ano na Real Sociedade e agora entendeu que talvez para a sequência do desenvolvimento dele, somado à fraca temporada da Real Sociedade comparada à anterior, ele precisava aceitar sair da Espanha e vir para a Premier League, e ele vem para o time do Mikel Arteta, que monta uma mini comunidade básica ali, né? Dentro, com ele mesmo, o Mikel Arteta, o Mikel Merino, o Odegaard, ele jogou muito tempo na Real Sociedade, enfim. O Zubimendi, para mim, é uma ótima contratação, viu? É um valor que cabe no bolso do Arsenal, não é um valor exagerado para o jogador que ele é. Eu gosto muito do Zubimendi e estou muito curioso para ver como que ele vai estar com menos espaços, né?
A Premier League morde mais, tem menos espaços para você jogar do que La Liga. E eu tô curioso para ver como que vai ser o próximo passo da carreira do Zubimendi. Você gosta dessa contratação? Gosto. Eu só quero ver mais responsabilidade dele com bola no pé. Ele não é um jogador que dita tanto o ritmo do jogo como a gente viu o Xhaka fazer no Arsenal, ou como, por exemplo, o titular da seleção da Espanha, que é o Rodri, e o Zubimendi é o reserva do Rodri. Eu acho que eles são mais protagonistas com a bola no pé para dar ritmo para o time, de saída de bola, do que é o Zubimendi pelo que joga a Real Sociedad. O estilo de jogo da Real Sociedad é um estilo de jogo que muitas vezes é mais direto, é mais de morder, recuperar e passar logo. Ele não tem tanto papel de organizar um time com o adversário todo postado atrás, que eu acho que vai acontecer mais vezes no Arsenal. Então, saída de bola e organização, acho que são coisas para talvez ele evoluir ou mostrar mais, talvez ele já tenha isso e simplesmente não seja necessário no time que ele jogue. Mas por valor e pelo jogador, que já é experimentado também, já tem boa experiência com a Real Sociedad e com a seleção da Espanha, e vai para trabalhar com um técnico que conhece ele muito bem, eu acho que é uma boa. A partir daqui a gente vai falar de 3 contratações já finalizadas, inclusive já tem gente jogando, que é Arnold no Real Madrid, fim de contrato. O Real Madrid mais uma vez contrata um jogador livre na praça, como tem sido prática do Real Madrid nos últimos anos, né? Fez isso com o Rudiger, fez com Alaba, fez com o Mbappé, fez com Tchouaméni. Com Tchouaméni ou com Camavinga? Não, ou com nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Mas tem outro. Pagou 60 e 80 no outro. Enfim. Mas tem feito isso o Real Madrid algumas vezes e volta a fazer com o Arnold, que você conhece tão bem aí do Liverpool. O Arnold, ele é uma clara evolução ao que o Real Madrid teve que se contentar para a posição na temporada passada com a lesão do Carvajal. A gente não sabe como que o Carvajal vai voltar. São 2 laterais muito diferentes em termos de características. O Carvajal, ele se machuca logo depois da grande temporada da carreira dele, em que ele termina como o principal lateral do futebol europeu, naquela temporada que o Real Madrid é campeão da Champions. Então, com o gol dele na final. Com o gol dele na final. Então não sei até que ponto a titularidade do Arsenal é 100% garantida se o Carvajal voltar bem. Porque o Arnold tem que evoluir o jogo defensivo. O jogo sem bola do Arnold é muito insuficiente. Ele chega para um clube que ele quis jogar e ele sabe que existe uma pressão maior do que ele tinha no Liverpool, porque no Liverpool ele já era amado. No Real Madrid, para ser amado, você tem que ser um cara quase que indefectível e conquistar grandes títulos, de preferência a Liga dos Campeões. Então, eu sinto que em jogos que talvez tenha um ponta que caia pelo lado do Arnold, que seja mais perigoso, o Carvajal, se tiver bem, é uma bola de segurança. Então, o Arnold, ele chega com toda a pompa, mas eu não vejo o Arnold como titular absoluto, Beck. Eu também acho que ainda com a presença do Carvajal, capitão do Real Madrid, uma referência que é nessa temporada, é bom que o Carvajal não precise jogar todos os jogos com a idade que já tem, e o Arnold vai ter tempo para evoluir, para depois, uma temporada à frente, assumir a posição de titular do Real Madrid. Então acho que é uma boa contratação se a gente for pensar em que ela não é urgente. Ele não tem que chegar, fazer 60 jogos por temporada e performar já adaptado ao time. Defensivamente, a gente tem muitos exemplos, mas eu me lembro de um Liverpool-Manchester City essa temporada, que o Liverpool ganha por 2-0, se eu não estou enganado, e que o Doku dribla o Arnold mais de 10 vezes no jogo. Quase 20, eu acho. É uma quantidade muito grande se a gente pega para avaliar depois as estatísticas, aquele jogo de duelos ganhos de um, perdidos de outro, dribles de um, dribles sofridos do outro, e cortes do Van Dijk, que era basicamente quem ia tirando água de dentro do barco depois que o Arnold era vencido, que mostra essa necessidade de evolução dele. Defensiva. De pontos positivos, o Real Madrid muitas vezes, não sei se vai ser assim com o Xabi Alonso, aproveita a velocidade dos seus atacantes. E o Arnold tem uma bola longa excelente. Sim. Tanto bolas paradas, mas também uma bola longa para lançar contra-ataques, que é muito boa. Além do que, se o Real Madrid quer driblar e construir pela esquerda e girar para a direita para finalizar, ele também tem um chute muito bom de fora da área. Então, as armas ofensivas, tanto na construção como na finalização, o Real Madrid pode aproveitar bem do Arnold. Vamos passar aqui para Manchester e falar do Matheus Cunha, já confirmado como reforço do Manchester United, pagou a multa junto ao Wolverhampton, 75 milhões de euros. É a 7ª contratação mais cara da história do Manchester United, atrás do Højlund, do Sancho, do Lukaku, do Maguire, do Antony e do Paul Pogba. O Matheus, ele chega, daqui a pouco a gente fala do que o Manchester United ainda precisa fazer, mas ele chega para suprir uma necessidade clara no esquema do Rubem Amorim de ser aquele 10 pela esquerda, né? Você já tem o Bruno Fernandes para ser o 10 pela direita, se assim o
o Rubem Amorim desejar, porque às vezes ele usa o Bruno Fernandes mais próximo da saída de bola do que da área do adversário, mas o Matheus Cunha ele chega para ser titularíssimo nessa posição e às vezes, se precisar, também pode fazer de 9. Se não tiver bem o Højlund, como não esteve bem, se o Zirkzee, que é um que pode fazer as duas funções também, mas é um jogador menos pronto do que o Matheus. Eu gosto da contratação, eu só quero entender, olhando mais para frente, o quanto que esses 75 milhões de euros comeram do total que o Manchester United pode gastar, junto do fair play financeiro. Porque o United precisa de muitas contratações. Então, se for Matheus Cunha e mais duas, mais ou menos, talvez fosse melhor ter 4 ou 5 promessas do que um jogador mais pronto como o Matheus. Mas, a princípio, a qualidade dele está muito clara por essa última temporada dele no Wolverhampton. Eu acho curioso se a gente vai ver uma reprodução do Sporting, se vai ser exatamente jogadores de características parecidas, em posições parecidas, como o Rubem Amorim tinha feito. E se for isso, realmente o Manchester United ainda precisa contratar muitos jogadores. O Matheus é só um primeiro passo e talvez o fato de ter pagado a multa e de ter ido tão rápido nele não seja por uma prioridade de posição, mas sim por uma oportunidade que tinha ali de concluir logo essa negociação. Um jogador que foi responsável entre gols e assistência, acho que por quase 40% dos gols do Wolverhampton na última temporada, né? Teve números muito bons dentro de um time que fazia muitos poucos gols. Basicamente dependia do Matheus Cunha para se virar. E a última é do Reinders, jogador que o Manchester City contrata, paga 55 milhões de euros. Saiu do Milan, eu achava um jogador já que era uma bola quicando para um grande clube pegar. Não que o Milan não seja um grande clube, mas foi meio de tabela do campeonato italiano. Tem boa capacidade defensiva, um jogador físico, até bom em bola aérea, mas também muita organização, passe e finalização de fora da área. É um jogador, eu acho que para mexer bem nesse meio de campo meio monótono do Manchester City, alguém que pode se movimentar um pouco mais, eu acho que é alguém que pode gerar um pouco mais por ali, Fred. O Reinders é um grande sinal da renovação muito necessária desse Manchester City. Outro que se movimentou bastante, né, na janela de transferências, trouxe o White Nouri do Wolverhampton e o Cherki do Lyon. Cara, o Reinders, ele chega para tentar recuperar o pior setor. Quando o Manchester City ganha, quando o time do Guardiola ganha, geralmente o melhor setor é o meio-campo, porque é o pulmão do time do Pep. A pior temporada da carreira do Pep como treinador teve no meio-campo o grande problema, não só pela lesão do Rodri, mas por depender de jogadores que são muito erráticos, como o Kovacic, como o Gundogan, o De Bruyne também não rendeu, o Bernardo Silva altos e baixos. Então, e o Nico Gonzalez chegou no meio da temporada, ainda não está adaptado ao Manchester City. O Reinders me parece... Ele, na estreia da Copa do Mundo de Clubes, foi contra um adversário muito mais fraco, o Wydad Casablanca, mas ele foi muito bem já. Eu acho que o Reinders, desses 3 reforços, vai ser o que mais vai jogar, porque ele pode fazer praticamente todas as posições do meio campo. Né? E o Pep Guardiola, ele evolui muito bem esse tipo de jogador. Então o Reinders, ele pode atingir um novo teto. Eu gosto muito dessa contratação também. Também gosto. O Manchester City está mudando. Eu acho muito interessante, acho que daqui a pouco a gente vai ter que fazer programas específicos sobre alguns times. Como o Manchester City está indo para aquele lado que mais difícil do que ganhar é voltar a ganhar, é ganhar de novo. É uma temporada para a gente ficar de olho nisso no Manchester City, né? Porque o Guardiola muitas vezes ele saiu do Barcelona para ganhar no Bayern. E aí você vai comparar o Bayern aos adversários. Depois ele vai para o City, você vai comparar o City aos adversários. Hoje, ele reformulando esse City, você vai comparar o City ao próprio City. Também aos adversários, mas ao próprio City que o Guardiola tinha montado temporadas atrás. Então é tema mais para frente, a gente vê como é que vai ser a evolução. Vamos falar dos times. A gente pegou aqui alguns dos principais times europeus para analisar essa temporada e o que eles ainda precisam fazer, Fred, para a temporada que vai começar daqui a pouco. Começando pelos times aqui da Espanha, Barcelona e Real Madrid, a gente pegou aqui. Barcelona aqui já contratou o João Garcia. Em teoria, o Barça não precisava de goleiro, né? Porque estava voltando o Ter Stegen, mas eu acho que é uma ótima oportunidade já para renovar a posição. Está indo atrás do Nico e não deve se movimentar muito mais no mercado. Quem sabe lateral, quando ele teve que jogar praticamente todos os jogos da temporada. Quando não pôde, o Eric Garcia até cumpriu bem no final. E do outro lado, o Gerard Martin teve mais dificuldade para cumprir quando o Baldé não pôde jogar. É um elenco que vai continuar curto, assim como na temporada passada, e com o Hans Flick aproveitando muitos jogadores de baixo, tentando desenvolver. Eu acho que precisava realmente de laterais, tá? A distância entre os principais e os reservas do Barça eu acho muito grande. E é uma temporada que eu acho que também precisa de um 9, mas que não dá para contratar agora, porque o Lewandowski ocupa
a folha salarial que deveria ser de um 9. Então, não dá para contratar um grande jogador para a posição e ter um cara que ganha 15 milhões de euros no banco, que seria o Leva. Então, é uma temporada ainda de transição, com Lewandowski, Ferran Torres, quem sabe Hans Flick inventando mais algum falso 9, para na próxima, sim, vai ser fundamental que o Barça contrate um centroavante. Eu não vejo muitas carências. No time titular não tem, né? A questão é compor elenco. O Nico chega para uma posição que eu não esperava que o Barcelona fosse contratar. Acho que é essa questão de oportunidade de mercado, de jogador bater na porta e talvez no fim das contas faça sentido. Mas acho que é isso, é tentar diminuir a distância do banco para o time titular, por mais que o banco tenha entregado mais do que a gente esperava, né? Como você falou, os dois laterais reservas entregaram bem, contra a Inter de Milão, por exemplo, foram bem. Sim, mas Rafinha e Lamine precisavam jogar quase todos os minutos porque faltava exatamente um atacante reserva, né? Eu não achava que o Barcelona contrataria um perfil de atacante, titular de uma seleção, jovem, ambicioso, que não vai aceitar banco de reservas. Eu achava que o Barça ia mais para um perfil tipo do Rashford, tá no momento de carreira que talvez aceite ficar no banco e jogar poucos minutos. Se falou que até no Perisic, 36 anos, vai jogar um jogo aqui, um outro ali, entrar no segundo tempo quando precisar um pouco mais de perna, para valorizar Rafinha e Lamine. Porque quando os dois não podiam jogar, os reservas eram Ansu Fati e Paul Victor. Aí sim tinha uma diferença muito, muito grande para os reservas. Então, que ia contratar um atacante, eu esperava. Eu só não esperava que fosse desse perfil, desse quilate do Nico Williams que o Barça está indo atrás. O Real Madrid traz o Arnold e o Hausen, né, zagueiro do Bournemouth. São duas boas contratações para tapar buraco, enfim, né, dessa linha defensiva depois de tantas temporadas tendo que sofrer com lesões e com falta de capacidade ou de foco na janela de transferências para o setor que estava mais urgente e mais pegando fogo. Então, depois dessas duas contratações, eu olho mais para o meio-campo, mas sem muita urgência, Beckler. Não sei se você concorda comigo, porque eu ainda tenho dentro de mim alguma questão em relação ao Tchouaméni. Eu não sei se o Tchouaméni é um jogador que deu certo no Real Madrid ou que talvez fosse melhor usá-lo para fazer caixa e para contratar um meio-campo. Por exemplo, se o Real Madrid fosse atrás do Reinders, seria uma excelente contratação para esse meio-campo que precisa de alguém para ditar um pouco mais o ritmo, ainda mais depois do Kroos e o Modric. Então, não sei, sinto que talvez seja o setor que necessitasse de um reforço se eu fosse colocar alguém para essa janela. O que a gente viu do Tchouaméni no Mônaco, eu lembro que eu fiz um Mônaco Shakhtar Donetsk numa pré-Champions, ele era um cara que dava bastante ritmo. Talvez o Xabi Alonso consiga desenvolver algo no Tchouaméni que ele tem e que o Ancelotti não conseguiu ou que não quis desenvolver, que era um cara de dar um pouco mais de ritmo para o time, porque ele tem bom pé, tem boa bola longa, tem bom passe, tem boa visão. O Tchouaméni, o Camavinga, por exemplo, e o Valverde, eu acho que são mais meio-campistas de avançarem conduzindo a bola. O Tchouaméni é mais com passes. E a partir daí ele pode ser o Xhaka, que tinha sido do Xabi Alonso no Bayer Leverkusen, pode fazer esse papel. Senão o Real Madrid vai continuar sentindo falta de um jogador que melhore a saída de bola e que dê o ritmo para o time desde a saída do Toni Kroos. Eu acho que precisa de um lateral esquerdo, porque o Alaba não dá para confiar física ou tecnicamente. Mendy e Fran Garcia mostraram estar muito abaixo na temporada passada. Fran Garcia eu ainda acho que tem margem de melhora, o Mendy é um jogador até fisicamente muito inconstante. O Real Madrid está interessado no Álvaro Carreras, que fez boa temporada pelo Benfica. O Manchester United tem opção de recompra. Se eu fosse o Manchester United, eu não perderia essa oportunidade de ter o jogador de volta. E o que se fala em Madrid nos últimos dias é que o Xabi Alonso gostaria de um centroavante. O que dá a sensação de que ele não quer jogar com o Mbappé e com o Vinícius por ali. Jogou com o Gonçalo, né? Na ausência do Mbappé, na estreia do Mundial de Clubes, ele abriu o Rodrigo de um lado, o Vinícius do outro, e jogou com o Gonçalo no comando do ataque. Então talvez seja o objetivo do Xabi Alonso contar com um 9 e que Mbappé e Vinícius joguem atrás dele, como faziam Wirtz e Hoffmann, por exemplo, no Leverkusen. Liverpool. A gente já falou que fez um pacotão de reforços e foi muito bem, atacou bem o mercado e não deve ter muita grana sobrando, especialmente com a confirmação do Wirtz, se ela já tiver vindo. Mas para compor o elenco, eu acho que precisa para a zaga. O Liverpool está próximo de negociar o Quansah com o Bayer Leverkusen. Uma boa relação, né? 2 contratados pelo Liverpool do Bayer Leverkusen e agora mandando o Quansah para lá. Um jovem zagueiro que ainda tem a evoluir, mas me parece um bom projeto de zagueiro. Mas eu acho que precisa de um zagueiro para brigar com o Konaté, não em termos de qualidade, mas em termos de condicionamento físico. O Konaté
ele foi muito bem nessa temporada em termos de constância física e técnica. Ele, quando bem fisicamente, ele é muito bom zagueiro, mas ele tem um histórico de lesões, e se o Liverpool não tiver um zagueiro à altura melhor que o Konsa, que está indo embora, para essas eventualidades, eu acho que pode ser uma temeridade para a temporada do Liverpool, que, de acordo com alguns veículos aqui na Inglaterra, está de olho num bom jogador, que é o Mark Guehi, capitão do Palace, de 24 anos, que também faz parte do elenco da seleção da Inglaterra. Cara, eu acho que o Liverpool precisa de um centroavante. Tem muita gente que cumpre mal o papel e é um time que cria muito para um 9 marcar. Darwin Núñez, Diogo Jota, todo mundo que passa por ali acaba não se firmando, não estando à altura. Eu acho que ter muitos jogadores de um bom nível para o Liverpool não é o suficiente, é melhor ter um grande especialista. Não sei se vai ser algo que o Liverpool vai buscar muito ativamente nesse mercado. Falam do Isaac ser uma possibilidade. Negociar Diogo Jota e Darwin Núñez para trazer o Isaac, por exemplo, é claro. Algo que eu faria. Que é o mesmo caso do Arsenal, né? Que é o que a gente vai falar agora, que já é algo que a gente está falando aqui há muito tempo. É o grande problema que o Arsenal teve, como atacou mal, por exemplo, o Paris Saint-Germain na semifinal da Liga dos Campeões, e como contra o Real Madrid teve em 2 jogadores de meio campo seus 2 destaques ofensivos, o Declan Rice nas bolas paradas e o Mikel Merino no jogo de ida. Teve o Saka, que fez o gol no jogo de volta, Martinelli também marcou, mas para construir a grande vantagem do Arsenal, Declan Rice e Mikel Merino que foram bem. Depois, contra o Paris Saint-Germain, Mikel Merino também foi o jogador mais perigoso. É muito tempo de um time que ataca tanto sem um especialista para fazer gol, e o tanto que o Arsenal sofre com isso, Fred. Não dá. Assim, é uma janela que você não pode passar sem contratar um centroavante de primeira linha. Não é um centroavante para brigar por posição. Não, o Arsenal já sabe dessa carência do elenco há bastante tempo, apostou, dobrou a aposta. Por mais que o Gabriel Jesus possa voltar aos poucos, ele não é um jogador confiável fisicamente e também nem é um centroavante de primeira linha. Então o Arsenal precisa desembolsar uma grana aí, precisa abrir o bolso para ver se consegue contratar o próprio Isaac, o Gyökeres, falam do Ekitike, né, do Frankfurt. Não sei se é um centroavante tão testado assim para o Arsenal buscar como prioridade. E falam do Benjamin Sesko também, né? O Arsenal precisa de um centroavante e acho muito difícil que passe essa janela sem contratá-lo. Manchester City, já trouxemos aqui as contratações, eu acho que falta de maneira até urgente, tá, Beckler? Para o time titular no lateral direito. Não tem, né? O Pep Guardiola pode usar ali o Rico Lewis, o Matheus Nunes teve que jogar várias vezes e não é um lateral direito, pelo menos não se desenvolveu para cobrir essa posição muito bem. Parecia sempre um time meio manco, porque se o Guardiola foi bem na esquerda, não bem o suficiente para não se reforçarem para a posição, porque o Guardiola sabe que precisa de um lateral de ofício, na direita ficou faltando. Então acho que é uma prioridade que deveria estar nos planos do Manchester City do Hugo Viana. Sim, eu também acho. Quando teve o Kyle Walker, que em alguns momentos da carreira chegou a ser um zagueiro, mas que virou um lateral de força e também de chegada à frente, foi quando melhor funcionou, né? O Guardiola se sentiu muito confortável algum tempo colocando 4 zagueiros no time e ponto final. E eu acho que falta de vez em quando alguém para dobrar com um atacante na ponta, para puxar a marcação, para fazer o time sair jogando com condição de bola também desde a defesa, e isso principalmente na direita, agora que se reforçou do outro lado. Manchester United, Fred, precisa de basicamente tudo, né? Sim. O que você acha? Eu acho que o Manchester United já para ir no caminho contrário. O que dá para aproveitar do Manchester United do que a gente viu do Rubem Amorim? Eu acho que a zaga, com o retorno do Lisandro, ela não é uma urgência. Seria bom contratar um zagueiro? Sim, mas não acho que seja uma urgência. É difícil, quando você olha mais pra frente. Bruno Fernandes, Bruno. Casemiro e o Diallo voltando é um bom nome. O Garnacho vai sair, tem que decidir o que vai fazer com os empréstimos que estão voltando. Rashford, Sancho, Antony. E aí, cara, assim, provavelmente vai apostar, não sei se vai seguir apostando no Højlund como centroavante para essa temporada ou se vai atrás do Gyökeres, como muita gente fala. Então, assim, o United precisa de muitos reforços. Não cabe tudo, né? Não dá para você, não dá para você conseguir contratar todos. Então, se eu fosse eleger uma prioridade, eu acho que o United precisaria de um ponta para as 2 pontas.
Porque com a saída do Garnacho você fica muito vendido naquela posição ali. Para o meio campo você ainda tem o Mainu, que é uma boa revelação da base. Já falamos do Casemiro, do Bruno Fernandes. Mas eu acho que o United, em termos de pontas, ele precisa... Curioso que 3 voltam de empréstimos e nenhum deles deu certo no Manchester United. O Rashford na parte final e Sancho e Antony não foram felizes por ali. Eu acho que se for jogar com os dois 10, né, os dois jogadores atrás de um centroavante, mais alas do que pontas até. Mais jogadores mais por fora, vindo desde atrás e não atacantes. Por exemplo, o Álvaro Carreras acho que seria uma muito boa. Tem um jogador que mostrou ser bom defensivamente, mas também ofensivamente vai muito bem no Benfica. Eu acho que seria bom que tivesse 2 flechas pelo lado do campo, 2 jogadores de muita velocidade, para que os jogadores que vão por dentro possam ser mais combinativos e os mais agudos pelos lados. Diferentemente do Manchester United, que não tem jogador, a gente vai para o Chelsea, que é um acumulador de jogadores. Para o Chelsea falta campo, né? Colocar mais uns 3, 4 campos que possam jogar tranquilamente. Contratou agora o Delap, que eu vi contra o LAFC, eu gostei muito. Ele é bom centroavante. Fez um mau jogo contra o Flamengo, mas eu gostei muito das movimentações dele. Assim, tecnicamente ainda vamos ver e tal. Mas a capacidade dele de sair da área, de buscar espaços um pouco diferentes e tal, para combinar com o Cole Palmer, eu gostei. E agora vai chegar o Estevão, né? Na saída do Sancho e a chegada do Estevão, com Madueke e Pedro Neto, acho que fica uma posição bem coberta pelo Chelsea. Não acho que falte jogador. Talvez um goleiro. Melhor do que o Sanches. É isso. Se eu fosse o Chelsea, eu iria atrás do Ter Stegen no Barcelona. Você acha que tem abertura? Com o Barcelona contratando o João Garcia, a intenção do Barça, eu acho que é se desfazer do Ter Stegen pelo salário. Então o Chelsea tem que ir atrás, porque o Chelsea precisa de um goleiro. Para mim, assim, é prioridade 01. O Delap não seria a minha escolha no mercado, mas foi um valor baixo por conta do rebaixamento do Ipswich, então o Chelsea pagou a multa. E eu acho que ele pode se desenvolver no Chelsea, mas ele chega num estágio de carreira muito parecido com o Nicholas Jackson, com a diferença de que ele está acostumado mais com futebol inglês, por ser inglês, e é um cara que foi muito bem na última Premier League, diferentemente do Jackson. Mas pro gol, cara, não dá. Assim, o Chelsea tem vários goleiros no elenco, mas nenhum goleiro pronto, nenhum goleiro de ponta. Então, se o Ter Stegen estiver no mercado, eu acho que o Chelsea tem que ir atrás. Passando para o Tottenham, que está de novo treinador, o Thomas Frank, que eu gosto muito, foi contratado, grande trabalho no Brentford, uma das melhores folhas da Premier League, sendo muito consistente ao longo das temporadas. E ele chega para esse desafio enorme que é ser treinador do Tottenham, e um Tottenham já de barriga cheia em termos de jejum de título, né? Então, o que a gestão do Tottenham quer é um time que brigue pela parte de cima da tabela, que volte a ser mais o Tottenham do Pochettino do que, propriamente dito, o Tottenham dos treinadores depois da saída do argentino. São várias contratações, tá? Que eu acho que o Tottenham precisa fazer também. Menos do que o Manchester United, mas se eu fosse eleger uma prioridade, eu iria de um volante. A gente não sabe como é que vai ser o futuro do Bissouma, do Bentancur. Tem o Pepe Sarr, que é um bom volante, mas o Bergvall, que é uma promessa sueco, muito bom jogador, mas ainda não está pronto. Eu acho que o Tottenham precisaria, sim, de um volante de primeira linha. Então, se eu fosse escolher uma prioridade para a janela do Tottenham, seria essa, Beto. E assim, tem que recuperar os jogadores, né? O Tottenham da temporada passada tinha sido o 5º lugar na Premier League e nessa ele foi o 17º lugar. Ele foi o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né? Se eu não estou enganado. 17º ou 16º, tem que lembrar. 16º, acho que teve um abaixo ainda antes da zona do rebaixamento. O United acho que ficou abaixo. Mas é isso, estavam os dois logo ali. Mas não, assim, Pedro Porro... 17º, o United em 15º, perdão. 15º. Acho que aí foi o Wolverhampton, alguma coisa assim, no meio dos dois. Isso. Eu gosto do Dodge na esquerda, gosto do Pedro Porro na direita. Acho o Solanke um atacante ok. Assim, sim. Se você quer brigar para ganhar a Premier, se você quer brigar na Champions, você vai precisar de alguma coisa mais do que esses caras. Mas para você tendo consistência de começar a frequentar a prateleira de cima, eu acho que é ok. O Maddison tem que jogar mais, tanto em quantidade como em qualidade, como a gente viu 2 temporadas atrás. O Son, que é um jogadoraço, que também não consegue ter constância nas últimas temporadas.
Brandon Johnson é um bom jogador. Assim, é um bom time. Vicário é um muito bom goleiro. É um bom time que não foi na temporada passada, apesar de ter sido campeão depois de tanto tempo. Então precisa dos reforços, mas precisa principalmente de recuperar os caras. É um time que é bom e que foi muito ruim, foi um muito mau time na última temporada do Tottenham. Passando desse passeio que a gente fez pela Premier League e voltando a outros países da Europa, Bayern de Munique, que vai perder Thomas Müller, que perde Leroy Sané, que há muito tempo não acha em nada Gnabry, Coman. Eu acho que precisa de atacante para acompanhar Harry Kane, acompanhar o Olise, e um armador, porque pode ser o Musiala também, ganhando um pouco mais de protagonismo, mas eu acho que precisa de um outro grande atacante, o Bayern de Munique, e eu acho que vai precisar de goleiro. O Neuer, cada vez que se machuca, demora mais para voltar. A gente viu a dificuldade que teve com o Urbic nessa temporada. Na lateral direita, para se virar com Kimmich ou com Laimer por ali, ou com Stanisic, eu acho que dá. E um zagueiro. O Upamecano e Kim Min-jae eu acho que são pouco confiáveis, Fred. Para mim, a prioridade é um zagueiro. Porque essas outras posições talvez dê para se virar com o que tem. É claro que precisa compor o elenco, mas eu não sei se você quis dizer para titular, mas para mim, de titular mesmo, é um zagueiro. Um zagueiro e um ponta. Um ponta também para titular. Então, o zagueiro, não tem como. O cobertor curto do Bayern foi a zaga. O sistema defensivo deu pane em jogos muito importantes durante a temporada, na Liga dos Campeões. Então, o Bayern de Munique não pode ir para mais uma temporada, com todo respeito, tendo que apelar para Eric Dier, que também saiu, né? Então, o Bayern precisa de um zagueiraço, assim, precisa acertar na mosca num grande nome que esteja no mercado. Passando para o Paris Saint-Germain, que precisa basicamente de não ver o Botafogo na frente dele. Exatamente. A gente vê o Paris Saint-Germain como uma boa máquina, né? Um time de muito bom funcionamento nessa temporada. Eu intuo que o Paris Saint-Germain queira contratar um meio-campista ofensivo, porque tentou eu nunca consigo pronunciar o nome do meio-campista argentino do River Plate, que o Real Madrid acabou de comprar por 60 milhões. Mas Tatuonto, alguma coisa assim, é muito bom jogador. Mas eu ainda não fui familiarizado a ler muitas vezes o nome e pegar a pronúncia. É que nem o novo goleiro do Liverpool, o Mamardashvili. Mamardashvili. Tá bom, você está mais acostumado. Falou em Mamardashvili, eu já... Falou em Mamar, enche a boca. O que você quer dizer? Eita, cara. Então. Um meia ofensivo. Um meio ofensivo. Tem um trio de meio-campistas muito bom, de Vitinho, João Neves e Fabian. O Zaïre-Emery, que voltou da lesão, ainda não se desenvolveu como se esperava, porque ele tinha feito uma temporada anterior muito boa. Então talvez um meia para ou mudar um pouco a característica ou para revezar um pouco com eles. Mas de resto, um reserva para o Hakimi, né? Que pode até ser o Zaïre-Emery, mas de time titular, tá prontinho para começar a temporada do Paris Saint-Germain. Pois é, eu estava pensando aqui num centroavante, mas eu não sei, talvez o Gonçalo Ramos seja um centroavante num bom nível e numa idade boa, tudo é bom o suficiente para complementar caso seja necessário, né? Para abrir a lata de algumas partidas no segundo tempo, para girar um pouco o ataque. Então talvez esse centroavante já esteja lá. Um centroavante melhor do que o Gonçalo Ramos, talvez ou teria que barrar algum dos 3 titulares ou não aceitaria para o PSG. Né? Não aceitaria ficar no banco de reservas. O Gonçalo Ramos fez 18 gols na última temporada. Para um jogador que não é titular toda hora, acho que é bem o nível de que se espera, né? Assim, 18 gols para um reserva, acho que compõem bem. E eu acho que a intenção do Luiz Henrique é ter um ataque mais móvel. Então, na janela de inverno, quando faltava gol para o Paris Saint-Germain, contratou o Kvaratskhelia, que era um jogador da posição do Barcola, que era o vice-artilheiro do time. Falei, bom, não faz nenhum sentido. E é nessas horas que a gente vê por que um técnico é técnico e a gente não. O PSG, difícil, cara. Difícil. Eu tô pensando aqui, não consigo achar alguma falha nesse time titular. Então eu deixo em branco aqui pra gente fechar com a Inter de Milão, que, cara, termina de maneira trágica a temporada, sonhou com uma tríplice coroa e ficou de mãos vazias, troca o treinador e agora me parece começar quase que do zero. Porque vários desses jogadores deram o último sprint. Tem vários jogadores titulares da Inter de Milão
que me parece que não podem seguir como titulares da Inter de Milão. E eu falo principalmente do meio-campo. Eu acho que a Inter precisa de alguém para o lugar do Mkhitaryan. A Inter precisa contratar um pulmão e alguém talentoso o suficiente para ser, e jovem, né? Para começar esse processo de rejuvenescimento desse time que entregou tanta coisa essa geração, mas que chega ao fim, né? Então, tem vários jogadores que seguem, Lautaro Martinez, o Thuram é muito jovem e tudo mais, mas a Inter precisa começar a girar algumas peças e eu colocaria alguém para a posição do Mkhitaryan como prioridade. Que é até algo que a Inter está tentando construir já com o que ele tem no elenco, né? Que é o Fratesi, por exemplo, ganhar cada vez mais minutos, o Aslani também, que é um jogador de 23 anos para jogar mais. Tem, além do Zielinski, que esse já é mais conhecido, mas tem um outro jogador, não sei se é polonês também, na Inter. Ah, tem sim, eu esqueci o nome dele. Tem sim, ele entrou na final inclusive. Foi, que agora eu não me lembro, mas que também é um jogador que conversando com gente da Polônia, Zalewski. que eu sou desses, Zalewski, que veio da Roma, é um jogador que se tem muita fé de que ele vai ser melhor do que o Zielinski, inclusive. Então, eu acho que é um time que talvez precise que os reservas deem um passo à frente. Por exemplo, saída do Acerbi, que o Bissek deu um passo à frente. Mas principalmente, Fred, a gente tem que saber como que a Inter vai querer jogar, né? Como que o Kivel vai querer fazer com que esse time jogue. Se vai ser 3-5-2, se vai ser... Se quer jogar num 4-3-3, vai precisar de pontas. O time não tem pontas. E não tem laterais, tem alas. Dumfries e Di Marco, se você coloca eles em linha de 4, eles vão ter muito mais dificuldade, vão ser muito menos aproveitados do que eles fazem. Se é para jogar no 3-5-2 como joga a Inter, eu acho que é os reservas darem um passo à frente ou você dá um salto de qualidade. Pô, Zielinski, Aslani, Fratesi não são o suficiente. Você vai lá e contrata um muito bom meio-campista para dar um salto de qualidade, um muito bom armador de meio-campo, porque o Barella é muitas vezes um organizador, mas não cara de último passe, de criatividade, alguma coisa assim. E talvez um ala esquerdo, porque o Carlos Augusto acho que mais em funções defensivas e o Di Marco terminou muito mal a temporada. A falta que a Inter sentiu do Di Marco no momento que ele jogou pior desde a chegada dele na Inter de Milão e que precisava de um jogador por ali. Boa. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beckley? Ah, como é que não tá? Tá tudo dentro da sacolinha do supermercado. Então agora a gente vai terminar as nossas compras, passamos no crédito e vamos para o nosso Out of Context. Fred Caldeira, a gente está falando aqui quem é que deve contratar, qual o jogador a ser contratado. O out of context de hoje é quem não contratar. Se você que está assistindo a gente é um clube de futebol, não contrate o venezuelano Darwin Machís, jogador que tem um recorde de 4 rebaixamentos consecutivos aqui no futebol espanhol. Rapaz. Ele chegou para o Granada, que era um time que 2 anos antes tinha chegado em quartas de final da Europa League. Chegou o Darwin Machís, caiu. Aí ele foi pro Valladolid na temporada passada, porque Darwin é bom demais para jogar a segunda divisão. Caiu o Valladolid. Caiu o Valladolid, mas não ele. Ele foi pro Las Palmas. O que aconteceu com Las Palmas? Isso Caiu. mesmo. E aí ele não caiu de novo com Las Palmas porque ele estava emprestado. Ele voltou pro Valladolid, que tinha voltado para a primeira divisão. E o Valladolid caiu de novo, Fred. Rapaz, então é o Darwin da involução. Exatamente, ele é o Neymar que deu certo. Todo ano ele cai, independentemente de onde ele esteja. O negócio dele é cair. E ele se levanta para cair de novo, né? Exatamente. Talvez isso seja um plano de carreira. Né? Inclusive, eu teria muita curiosidade para ver como é que é o contrato dele, porque talvez tenha uma cláusula de se ele conseguir o rebaixamento. A gente não sabe se o objetivo dele é esse. Ele pode estar sendo muito eficiente. Ele tem toda a pinta de que tem uma tatuagem escrito não é sobre o quanto você aguenta bater, mas sobre o quanto você aguenta apanhar. Ele está levando isso até as últimas consequências. Isso. E um leão do outro lado, né? Exatamente. Logo depois dessa frase tem que vir um leão muito bem desenhado com olhos furiosos. Por falar em tatuado, eu vou trazer aqui um nome, já que a gente citou o glorioso Botafogo que conseguiu atropelar o PSG. Não foi um atropelo, mas o placar ele é maravilhosamente tão bonito que eu vou chamar de atropelo. Que é o recordista de número de clubes na história do futebol. E Segundo quem?
Segundo o Guinness, que Segundo não o é só uma Guinness Book. cerveja. Que não é só uma cerveja. A gente está falando de Louco Abreu. Até 2021, 31 clubes na carreira de El Loco Abreu, que é um dos personagens mais formidáveis do século no futebol carioca. Cobri muito jogo do Botafogo com o Louco Abreu e ele era absolutamente fantástico. Não só por conta das cavadinhas, mas também por conta, como a gente vê aqui, do número de transferências do Louco Abreu. Ele tinha até uma época, se não me engano, uma camisa por baixo que tinha os escudos do clube por onde ele passou. Talvez ele tenha parado de usar porque não cabia. Não tinha tecido. Era mais fácil colocar dos que ele não jogou. Exatamente. Exatamente. E você sabe o que me surpreende? Você falou aí até 2021, que foi quando ele entrou pro Guinness Book. Eu achei que ele ainda estava jogando. Porque eu acho que agora ele Não, é técnico, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim, eu virou comentarista, sei lá. Ele chegou a jogar no Atlético de Minas Gerais. Que não é o Atlético. Nem o Atlético de Três Corações. É o Atlético. Ó, ele tá no Tijuana do México como treinador. Agora o bicho vai pegar. No Brasil, ele passou por Grêmio. Você sabia? Ele jogou no Grêmio em 1998. Eu tô ligado. Eu sabia disso. Você sabia disso? Né? Ele fez 7 jogos e 1 gol pelo Grêmio. Eu tenho certeza que esse gol foi no Cruzeiro. Não dá pra ver aqui, mas eu tenho... Quando é assim, Fred, certeza que foi 1-0 numa noite fria no Estádio Olímpico com 6 mil pagantes com o gol dele. A única coisa que ele fez pelo Grêmio. Aí ele jogou no Botafogo, foi pro Figueirense, chegou a jogar no Bangu, no Rio Branco do Espírito Santo. Olha o futebol capixaba aí. Quem disse que não tem futebol capixaba na carreira de Louco Abreu? E depois o Atlético, que foi o penúltimo clube da carreira dele, antes de jogar no Sudamérica do Uruguai. Fantástico. Palmas ao Louco Abreu. Grande personagem. Não jogou no Palmas. Tem isso também. Resumo. Fred Caldeira, um resumo do que a gente tem de abertura de janelas de transferências até aqui. Quem foi muito bem, como o Paris Saint-Germain, praticamente não precisa de nada. Mas quem também foi muito bem, como a Inter, talvez precise de muita coisa dependendo do que ela vai querer fazer. Quem já se movimentou no mercado, acho que Liverpool foi bem, acho que o Barcelona aproveitou uma boa oportunidade de mercado, o Real Madrid contratando jogadores de graça, mas acho que o grande resumo que dá pra fazer tá só no começo. Só no começo de uma janela. No final a gente vai ver quem é que foi bem, quem é que não foi. As notas são dadas no final do ano e não no início. A janela já começa muito movimentada, mais do que eu esperava. Eu achei que esse primeiro pedaço fosse ser menos movimentado, a gente já tem muita gente. O que eu tô curioso para ver nessa janela que ainda tem pela frente, essa imensidão de janela, é a guerra por centroavantes. Porque, como a gente falou aqui, tem muito clube endinheirado precisando de centroavante. Então, vão se degladiar Chelsea, Arsenal, talvez o Manchester United, só para citar 3 aqui da Inglaterra, atrás de um centroavante. E não tem tantos centroavantes muito bons assim no mercado. Então, estou curioso para ver, por exemplo, para onde vai o Gyökeres, se o Isaac vai continuar no Newcastle. Se ele sair, o Newcastle vai ter que ir atrás de um centroavante, e tem grana. Então, é um capítulo que eu acho que vai ser muito importante do restante da janela. Teve uma vez que um agente de futebol me disse: tem mais dinheiro do que bom jogador. Eu duvidei e é verdade. Tem mais clube com dinheiro do que jogador para contratar. Fred Caldeira, por falar em dinheiro, vamos embora porque a gente precisa produzir. Quem está assistindo esse vídeo também no horário de almoço e já acabou o seu horário de almoço, que a gente sabe, também precisa produzir. A gente volta na semana que vem. Um beijo para vocês, obrigado pela paciência e muito cuidado, nunca vá fazer compras com fome. Exatamente. E leve sua própria sacolinha. Você vai Exatamente. gastar dinheiro e depois não vai ter onde colocar. Até semana que vem, pessoal.